Vamos agora ver mecanismos de auditoria. Isso é exatamente o problema de seleção adversa que nós vimos estudando, e a gente vai continuar supondo dois tipos de agente, o tipo bom e o tipo ruim, do mesmo jeito que antes. A diferença é que nós vamos introduzir aqui o chamado mecanismo de auditoria. O principal pode incorrer num custo para criar um mecanismo de auditoria. E o que esse mecanismo de auditoria faz? O agente revela o tipo. Aí a auditoria vai aparecer. Ah, é? Você está dizendo que seu tipo é esse? Deixa eu ver, deixa eu verificar. Então você tem uma tecnologia de verificação do tipo. A probabilidade de você identificar a mentira não é 100%. É uma probabilidade que está entre 0 e 1. A mera existência dessa auditoria já reduz a renda informacional que o principal tem que ceder para o agente bom e melhora o problema. No momento inicial, o agente ele descobre o tipo. Depois, o principal oferece o contrato. No desenho do contrato, você já tem a informação de que vai ter uma auditoria. Então, você vai ter as restrições de incentivo, de participação e de auditoria. O agente aceita ou rejeita. Bom, ele vai aceitar porque a restrição de participação vai ser satisfeita. O que a gente tem que saber é qual contrato ele vai aceitar, se é do tipo barra embaixo ou tipo barra em cima. Ele vai aceitar um desses, por exemplo, barra embaixo. Quando ele anuncia um tipo, aqui seria o segundo momento, você tem a auditoria, que vai verificar com probabilidade entre 0 e 1 e sob um certo custo para o principal, se o agente está mentindo ou não. E aqui o contrato é realizado. Então, dizer a verdade ele vai dizer. Agora, aqui ele diz a verdade porque, lá no caso anterior, sem auditoria, ele diz a verdade porque garante para si uma renda informacional. A mera existência da ameaça de auditoria faz ele aceitar a verdade sob uma renda informacional menor. E isso beneficia o principal. Essa é a grande sacação do mecanismo de auditoria. Então, como a gente diz aqui nas notas, as restrições de compatibilidade e incentivo podem ser relaxadas se tivermos uma tecnologia de auditoria capaz de detectar falsos anúncios do tipo do agente e puni-lo caso isso ocorra. O principal pode, com algum custo, verificar o estado da natureza anunciado pelo agente. A tecnologia de auditoria permite que o principal observe o tipo verdadeiro do agente com probabilidade P minúsculo. Se ele incorreu, ou seja, se o principal incorreu num certo custo, C de P. Então, essa função C aí, não confundamos com a função custo do agente. A gente vai supor que a função custo do agente é linear, é θQ, sem custos fixos. Então, a gente não precisa usar a notação C de Q. Vamos reservar a letra C para designar custo de auditoria, o custo da tecnologia de auditoria. Devemos supor algumas propriedades sobre essa função custo. A função custo, ela está definida sobre o intervalo 0, 1, porque o que o principal quer fazer aqui é o seguinte: se eu quiser construir uma tecnologia de auditoria que me dê uma probabilidade de sucesso na auditoria de 90%, qual é o custo que eu vou ter para isso? É evidente que se a probabilidade de sucesso é de 0%, é porque o custo é zero. Então, C de zero tem que ser zero, que significa que você não está produzindo auditoria alguma. Então, o C de zero é zero. O domínio da função é o intervalo 0, 1. Conjunto imagem é toda a semirreta positiva. O custo começa no zero e pode se tornar infinito. Quando é que o custo é infinito? Quando a tecnologia consegue identificar com 100% de probabilidade o anúncio falso. Portanto, a função custo tem que ter uma assíntota quando a probabilidade de sucesso é 1, para nunca atingir essa probabilidade.
a gente vai supor que no ponto zero, custo marginal de auditoria é zero, ou seja, a inclinação dessa curva de custo no ponto zero, ela é zero, né? A tangente é uma linha horizontal, e no ponto 1 a tangente é uma linha vertical, tem uma assíntota. São essas últimas duas condições que aparecem embaixo na tela, que são as chamadas condições de Inada. É um matemático japonês. As condições de Inada são condições que a gente precisa impor para que a solução do problema seja interior, para que você não tenha uma solução que é a probabilidade degenerada, ou Pzinho igual a zero, ou Pzinho igual a 1. A gente quer que a solução, a probabilidade de sucesso que o principal quer implementar na auditoria, seja uma probabilidade entre 0 e 1, estritamente, uma solução interior. Evidentemente, o custo marginal de auditoria é crescente, são as propriedades usuais de qualquer função custo típica. O menu de contratos, o mecanismo, até agora, ele incorporava o quê? Apenas o menu de contratos, que eram as transferências e as quantidades. Agora, como nós temos a tecnologia de auditoria, o principal tem que determinar outras coisas além do mero menu de contratos. Você tem, então, as transferências e os produtos para cada tipo, como tem que ter, ou seja, o menu de contratos, porém, você tem que determinar também a probabilidade de auditoria que você vai ter quando o anúncio for um teta-linha. E o P maiúsculo, o que é? O P maiúsculo é a punição se o anúncio não for verdadeiro, porque o agente vai escolher o contrato, ou seja, ele vai anunciar o tipo dele. Você faz a auditoria. Se você descobrir que o cara mentiu, você tem que ter uma punição. Então, P maiúsculo é a punição se o anúncio teta-linha difere do tipo verdadeiro observado, teta. Se você fizer auditoria e descobrir que o tipo verdadeiro é teta, e o cara anunciou teta-linha, você tem que ter uma punição para esse tipo. A punição tem que fazer parte do contrato, tem que estar anunciado lá. A gente vai usar a seguinte notação. Vamos supor que o tipo verdadeiro é teta barra embaixo. É o agente bom. Aí ele anunciou o tipo falso. Então ele tem que ter uma punição. A gente vai simbolizar essa punição com P maiúsculo barra embaixo, para dizer que é a punição que será aplicada ao tipo verdadeiro, quando ele mentir. Simetricamente, se o agente é ruim, é o que tem custo marginal mais alto, e ele mentir dizendo que é do tipo teta barra embaixo, você tem que ter uma punição para ele. Punição para o tipo ruim, que é o P maiúsculo barra em cima. Ora, o que vocês me dizem da punição quando a gente tem isso aqui, ó? Esse aqui é o tipo verdadeiro, esse aqui é o tipo anunciado. O que vai ser a punição? Tem que ser zero. Tem que ser zero. Você não vai punir o cara por dizer a verdade, né? Similarmente, você tem que ter isso aqui também, né? No equilíbrio, o princípio da revelação se aplica, de modo que os anúncios serão verdadeiros, porque a gente vai colocar, vai introduzir nesse problema as restrições de incentivo. E a gente sabe que as restrições de incentivo, pelo princípio da revelação, são suficientes para a gente dizer a verdade. Você só precisa o mecanismo em que ele anuncia, ou seja, peça para ele escolher o contrato. O seu trabalho agora é desenhar o contrato. E assim a punição nunca será usada. Porque se ele vai dizer a verdade somente com as restrições de incentivo, para que você precisa punir se ele sempre vai dizer a verdade? Se você estudar jogos repetidos, vão lembrar o conceito de equilíbrio perfeito do subjogo. E quando você quer implementar um equilíbrio de Nash-Pareto dominante, você tem que introduzir no conceito de equilíbrio a estratégia de punição. Por exemplo, a estratégia de punição do tipo trigger, tit for tat, né? Existem diversas máquinas de estratégia de punição. Então, você introduz a punição na noção de equilíbrio. E o equilíbrio perfeito de subjogo é justamente quando, mesmo você tendo a estratégia de punição introduzida na noção de equilíbrio, você não precisa punir.
Então, a melhor punição é aquela que nunca precisa ser usada. É mais ou menos esse princípio que está acontecendo aqui também. Mas, como a gente disse no começo, qual é o impacto, então, da punição, da auditoria? É reduzir a renda informacional que o agente bom exige para dizer a verdade. A punição, a auditoria tem um impacto que funciona no mecanismo distributivo do problema principal agente, não na locativa, na distribuição das rendas. O principal é capaz de se comprometer com o mecanismo de auditoria. Como vale o princípio da revelação, podemos procurar mecanismos que satisfaçam as restrições de incentivo. Quando a gente diz a verdade, restrição de incentivo do tipo bom. Quando ele diz a verdade, como é que é o payoff do agente? Ele vai receber o pagamento, que é o tipo bom, né? Ele vai ter um custo de produção e ele vai sofrer uma auditoria com probabilidade Pzinho. E se ele for pego na mentira, ele tem uma punição. Isso tem que ser maior ou igual ao payoff dele quando ele mente. Se ele mentir, ele vai pegar o contrato que foi desenhado para o outro, mas com o verdadeiro custo dele. Mas se ele anunciou o teta barra em cima, o próprio mecanismo desenha uma probabilidade de sucesso de auditoria, que é com pezinho barra em cima, que é P minúsculo. E se for pego na mentira, se ele é do tipo verdadeiro, mas anunciou o tipo falso, ele tem essa punição. Então, o principal, ele tem que desenhar um mecanismo, desenhar um contrato, é isso? A probabilidade de sucesso quando se realiza a auditoria e a punição para o tipo bom se ele for pego mentindo. Veja que agora nós temos 8 variáveis para determinar, sendo que P maiúsculo barra embaixo, isso por definição, o que é? É isso aqui. E P maiúsculo barra em cima é a punição para o agente ruim quando ele anuncia que é do tipo bom. Se os agentes dizem a verdade, a punição é 0. Logo, essa parcela aqui, ó, você já sabe qual é a solução. Você tem que determinar agora esse aqui, ó. Por isso que aparece como variável endógena do problema. Se a auditoria detecta que o agente falou a verdade, a punição vai ser 0. Esse termo vai desaparecer. A restrição de incentivo do tipo bom vai se reduzir, então, ao quê? A seguinte desigualdade. Essa que está na tela. Só que essa aqui é a punição do tipo bom quando ele mente, né? Então, a gente vai usar aquela sigla P maiúsculo barra embaixo. Essa aqui é a restrição de incentivo do tipo bom. A restrição de incentivo do tipo ruim. Se ele é do tipo ruim e diz a verdade, o mecanismo estabelece que ele vai receber esse pagamento aqui. Ele vai ter que produzir essa quantidade, portanto, ele vai correr nesse custo. Porém, ele será auditado com a probabilidade que foi o tipo anunciado, pezinho barra em cima. E aí, se ele for pego na mentira, ou na verdade, né? Ele anunciou o tipo verdadeiro. Esse é o tipo verdadeiro dele. E ele anunciou o tipo dele mesmo. Aqui é o verdadeiro, aqui é o anúncio. Isso tem que ser maior ou igual. A mesma coisa aqui. Se ele mentir, ele vai receber esse pagamento. Vai ter que produzir a quantidade que é barra embaixo, com o custo marginal verdadeiro dele. Mas como ele mentiu anunciando barra embaixo, o próprio mecanismo já estabelece que ele sofrerá uma auditoria pezinho barra embaixo, em cujo caso ele recebe uma punição, ele é do tipo barra em cima e anunciou barra embaixo, ele tem essa punição. Esse termo aqui, o que é? É justamente pesão barra em cima. Ora, a punição, quando diz a verdade, é 0. Portanto, esse termo aqui vai sumir. A restrição de incentivo do tipo ruim é essa daí. As restrições de participação são as usuais.
Temos as restrições de incentivo, elas têm uma pequena modificação, que aparece nesses termos. As de participação permanecem as mesmas, e agora devemos ter mais restrições, porque temos mais variáveis, né? Aí vão ter as restrições sobre o mecanismo de auditoria. As punições podem ser de dois tipos. Vão ter punições exógenas e punições endógenas. As punições exógenas, a gente vai simbolizar pela sigla EXO, de exógeno. Como são as punições exógenas? As punições exógenas são dadas pelo seguinte: se o agente bom for pego mentindo, ele vai ter uma punição. Mas existe uma punição máxima exógena L. Então vai ser tipo uma multa que você cobra dele. Tem uma multa máxima que você pode cobrar. E, similarmente, se o agente ruim for pego mentindo, tem uma punição máxima, a mesma punição máxima para os dois. Então, essa aqui vai ser a restrição de punição exógena para o tipo bom. Essa aqui vai ser a punição exógena para o tipo ruim. Exógeno porque você tem um valor exógeno dado, é uma punição máxima que você pode cobrar. Isto é, existe um montante máximo L de penalidade se o agente for pego mentindo. Podemos interpretar L como o valor máximo dos ativos que podem ser expropriados em caso de detecção da mentira. Então, o agente foi pego mentindo, você tem um valor máximo de ativos que você pode expropriar. Você pode confiscar os bens dele, os veículos, né? Os imóveis, os sítios, as coberturas, pode confiscar. Então, você tem ali um valor máximo, a gente pode interpretar assim. O outro tipo de punição são as punições endógenas. A gente vai simbolizar pela sigla endo, de endógeno. A punição é endógena quando, se o agente bom for pego mentindo, você vai cobrar dele uma multa que tem que ser no máximo a renda extra que ele ganhou mentindo. É endógeno porque depende das variáveis que você tem que determinar de maneira ótima no contrato. Por isso que se chama punição endógena. Da mesma maneira, se o agente ruim for pego mentindo, a punição ela fica limitada por um valor endógeno, que é a renda extra que ele ganha mentindo. Essas restrições a gente chama, então, de punição endógena para o tipo bom e a punição endógena para o tipo ruim. O mecanismo de auditoria vai ser uma coleção. Se o agente anuncia o tipo bom, ele vai receber esse pagamento, vai ter que produzir essa quantidade, vai sofrer auditoria com uma probabilidade pezinho barra embaixo, e a punição, se ele for pego mentindo, é pesão barra embaixo. Se o agente anunciar o tipo barra em cima, ele vai receber essa transferência, vai ter que produzir a quantidade Q barra em cima, vai sofrer uma auditoria com probabilidade Pzinho barra em cima, e se for pego mentira, a punição está dada já no contrato especificado ali. Esse aqui é o mecanismo de auditoria. O principal quer determinar um mecanismo ótimo de auditoria, que é a solução do problema. Ele tem um problema, a gente tem que ter a função objetivo. Qual é a função objetivo do principal, afinal de contas? Lembrem que a gente falou que ele pode implementar a auditoria com um certo custo. Então, a função objetivo do principal, ela é a seguinte, vamos chamar de V, com probabilidade ni, o agente é do tipo bom. Nesse caso, o agente produz a quantidade que é barra embaixo. O principal, então, vai ter um benefício, que é S de Q barra embaixo, mas tem que pagar a transferência. Por outro lado, como o mecanismo especifica, ele vai incorrer num custo de tecnologia de implementação da auditoria, que é o Czinho de Pzinho barra embaixo. Mas, e com probabilidade 1 menos ni, o agente é do tipo custo marginal alto, é o tipo ruim, em cujo caso ele produz a quantidade que é barra em cima, e isso dá o benefício S que é barra em cima para o principal. Mas ele tem que pagar
T barra em cima para o agente. Porém, ele tem que incorrer num custo de tecnologia de auditoria, que é Czinho de Pzinho barra em cima. A auditoria traz um custo para o principal. O principal, então, ele quer escolher o mecanismo ótimo de auditoria que maximiza a sua função objetivo, que é o seu lucro esperado, sujeito às restrições de incentivo, de participação e de auditoria. Agora, o problema de auditoria tem duas classes, né? Tem com punição exógena. Então, se você escolher auditoria do tipo exógeno, você tem que acrescentar essas duas restrições aqui, ó. Esse aqui é um problema principal agente. O outro é o mesmo problema, só que com punição endógena. Então, a gente tem que estudar o problema duas vezes. O caso de punição exógena e de punição endógena. Vamos, então, formular de maneira explícita como fica cada um dos problemas. Temos aí o problema de auditoria com punição exógena. O principal que é maximizar o seu lucro esperado, benefício menos o pagamento que tem que fazer para o agente, só que em cada estado da natureza, ou seja, para cada tipo de agente, ele incorre num custo de tecnologia de auditoria para implementar a probabilidade Pzinho na respectiva auditoria, sujeito às restrições de incentivo, de participação e de punição exógena. Vamos ver agora como fica o problema principal agente com punição endógena. O problema principal agente com seleção adversa e mecanismo de auditoria com punição endógena é semelhante ao anterior. A única diferença são as restrições sobre as punições. É esse que está na tela. A interpretação é a mesma, mutatis mutandis, trocando apenas as punições de exógenas para endógenas. Então, a gente vai ter ali, né, uma exposição, auditoria com punição exógena. A gente vai resolver o problema com punição exógena. Aí, na resolução do problema, que a gente vai fazer a transformação para as vendas informacionais e interpretar, simplificar o problema, encontrar os resultados. Depois, fazer a mesma coisa para a punição endógena. Só que antes da gente fazer isso, a gente vai falar do princípio da punição máxima. Quando você tem um problema de seleção adversa, você só precisa considerar o quê? A restrição de incentivo do tipo bom e a de participação do tipo ruim. Agora, o princípio da punição máxima diz que você só precisa considerar a punição para o tipo bom quando ele mente, que é essa daqui. Quando for o endo, né? Também poderia ser o exo, né? Poderia ser o exo, dependendo do caso lá, né? Então, ou vai ser o endo ou vai ser o exo, conforme o caso, mas somente o tipo bom. E todas as outras, a gente pode desconsiderar. A gente vai considerar igualdade. E aí a gente vai fazer a mudança de variável em termos das vendas informacionais e vai ficar com uma maximização bem simples, sem restrições. As variáveis que nós quisermos determinar, que vão ser as variáveis que sobrarem. Se for punição exógena, o princípio da punição máxima diz que a punição máxima para o caso do agente bom vai ser o L. E você não precisa punir o agente ruim, porque ele nunca vai mentir. Com as restrições de incentivo, a restrição de incentivo do tipo ruim não é satisfeita com desigualdade estrita. Então, para o agente ruim, dizer a verdade é uma estratégia fortemente dominante. Você não tem que se preocupar com ele. O seu problema é o agente bom. Por que o agente bom é um problema? Ele está indiferente entre dizer a verdade e dizer mentira. É aqui que a punição faz sentido, anunciar uma punição faz sentido. Então, o princípio da punição máxima é uma decorrência lógica dessa nossa intuição. E com base no princípio da punição máxima, a gente vai poder simplificar o problema. E aí a gente vai resolver, então, primeiro para a punição exógena, interpretar, depois para a punição endógena, interpretar e ver uma aplicação.